Muito bem, hoje eu tenho aqui uma reflexão para vocês com base no texto que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Então veja que Jesus, ele deixa bem claro aqui a sua missão através dessa ação do Espírito Santo na vida dele. Quais eram os objetivos que o Espírito do Senhor tinha ao estar sobre Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Com que objetivo o Espírito Santo está sobre mim? Jesus vai dizer para que eu possa pregar o evangelho aos pobres, para que eu venha proclamar a libertação aos aprisionados, aos cativos, para que eu venha pregar a recuperação da vista aos cegos, para que eu venha restituir liberdade aos oprimidos, para que eu venha promulgar a época da graça do Senhor, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito do Senhor estava sobre o Senhor Jesus e ele deixa bem claro quais eram os objetivos da ação do Espírito do Senhor na vida dele. Mas e quanto a nós cristãos? Será que há algum objetivo especial? Ou será que ter o Espírito Santo na vida do cristão é como apenas uma coisa, eu tenho o Espírito Santo? Porque tem muita gente que diz que tem o Espírito do Senhor, né, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, e a gente vê tanto escândalo acontecendo, né? Ultimamente, quantos escândalos têm sido noticiados por aí? E muitas vezes por pessoas, esses escândalos chegam por pessoas que outrora diziam ter o Espírito do Senhor sobre as suas vidas. Mas será que de fato essas pessoas tinham realmente o Espírito do Senhor sobre a sua vida? Porque creio eu que se nós temos o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, é com alguns objetivos, é para algumas razões. Deus não vai colocar o Espírito dele sobre nós só para que a gente fique abrindo a nossa boca e dizer que o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, né? Tem muita gente que sai arrotando isso por aí. Eu tô cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo está em mim, eu sinto o Espírito Santo aqui. Será que o Espírito do Senhor estar em nós é só para isso? Para que a gente diga, para que a gente referencie, para que a gente fale que o Espírito do Senhor está sobre nós? Acredito que há alguns objetivos no fato de o Espírito Santo estar nas nossas vidas. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns desses objetivos. Então, se o Espírito do Senhor está sobre mim, primeiramente, é para quê? É para que eu venha ser um proclamador das boas novas. O Espírito Santo, ele me capacita para proclamar com poder, com autoridade, a boa nova do Evangelho. Eu me torno capaz plenamente de proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, de proclamar a volta de Jesus, de falar do reino de Deus, dos princípios que norteiam o reino de Deus pela ação do Espírito Santo. Ok? Não tem como eu falar de forma com propriedade, né? Porque havia uma diferença da forma como Jesus falava e da maneira como os escribas falavam. E todo mundo identificava isso. Jesus falava com poder, com autoridade. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Da mesma forma, muita gente fala, mas pouca gente de fato produz resultado com aquilo que fala, porque o que faz a diferença é o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor tem como objetivo, Deus tem como objetivo, colocando o Espírito Santo na nossa vida, primeiramente, nos tornar capazes de anunciar o ano aceitável do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo, né? Tirar pessoas da cegueira espiritual, visto que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, esse é o primeiro objetivo, é evangelístico, né? É tornar-nos capazes de ganhar almas para Jesus. O segundo objetivo, creio eu, é fazer com que nós sejamos capazes de viver de uma maneira digna com a palavra, de darmos um bom testemunho cristão. Não tem como darmos um bom testemunho senão pela ação do Espírito Santo. Muita gente conhece a Bíblia, muita gente fala da Bíblia, mas não dá um bom testemunho, porque creio eu que a ação de você dar um bom testemunho é uma ação do Espírito Santo na sua vida. Você nunca vai dar um bom testemunho de fato se você não for uma pessoa habitada plenamente pela presença do Espírito Santo, ok? Então, quando você pensar em dizer o Espírito do Senhor está
sobre mim? Pense, analise se você está de fato dando um bom testemunho. Se porventura não está, ore a Deus para que Ele mesmo te direcione e te mostre o que precisa ser feito, para que você de fato venha dar um bom testemunho. Peça ao Espírito Santo que Ele norteie as suas atitudes, que Ele norteie as suas ações, de forma que você dê um bom testemunho de servo de Deus, de filho de Deus, de cristão nessa terra. Creio que um outro objetivo que Deus tem em colocar em nós a presença do Espírito Santo é fazer com que vivamos com maturidade, viver uma vida de maturidade. Nós só conseguimos viver uma vida de maturidade pela presença do Espírito do Senhor. Maturidade cristã, claro, existem outras falas sobre maturidade em outros campos, em outras áreas de conhecimento. A filosofia fala de maturidade, a psicologia, a psicanálise, a sabedoria oriental, né, e outras fontes de conhecimento falam de maturidade. Mas a maturidade cristã, a maturidade de servo de Deus, como servo de Deus, só é possível pela ação do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo age nesse sentido de maturidade? Ele age nos tornando cada vez mais convictos da nossa fé em Cristo Jesus, porque maturidade é isso, não é? Termos uma firme convicção, inabalável convicção, não é? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador e que a nossa vida está sob o controle dele, ok? Sobre o senhorio dele. Isso é a maturidade cristã, é firmeza de convicção, é firmeza na escolha que você fez de ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, independente das aflições, das angústias, das situações que você passa na sua vida, independente do tempo que você tenha de igreja. O que a maturidade cristã é a firmeza na convicção de que Cristo Jesus é o teu Senhor e teu Salvador e que você está sob o senhorio dele na sua vida. Isso é a maturidade cristã. Então nós vivemos em maturidade cristã quando nós estamos sob, de fato, a ação do Espírito Santo de Deus, ok? Outro objetivo que Deus tem em colocar o Espírito dele na sua vida é fazer com que você viva como alguém que é, de fato, uma pessoa espiritual, não uma pessoa religiosa. Lembre-se que as grandes batalhas que Jesus teve foi exatamente com os religiosos, e foram os religiosos que gritaram: crucifica, crucifica Jesus. Então veja, muita gente hoje no nosso meio é religiosa, não tem aí uma espiritualidade, e a palavra fala que o espiritual discerne bem todas as coisas, e a palavra de Deus também diz, não é, que aquele que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, que são espirituais, até porque são os espirituais que discernem bem todas as coisas. Então, a ação do Espírito Santo operando em nós faz com que nós vivamos uma vida de espiritualidade e não uma vida de religiosidade. Lembrando que ser espiritual é ser capaz de ter discernimento, e ser espiritual é ser maduro na fé, firme nas suas convicções em Deus, em Cristo, não é? Ser espiritual te direciona de fato a viver uma vida que testemunha a favor do reino de Deus, que testemunha a favor da obra de Deus. Outro objetivo que eu vejo aqui também em estarmos, né, sob a ação do Espírito Santo, sob a presença do Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, né, para que nós venhamos a produzir o fruto do Espírito. Porque como é que eu vou produzir o fruto do Espírito? O domínio próprio, a paz, o amor, a alegria, a benignidade, a bondade, a mansidão, a paciência. Se eu não tiver a paz, né, se eu não tiver o Espírito Santo, só pode haver fruto do Espírito onde há o Espírito do Senhor. Ok? Se não há o Espírito Santo ali, como é que vai haver fruto do Espírito Santo ali? Então a gente observa que ter o Espírito do Senhor não é só para a gente sair por aí dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, ok? Lembrando que quando Jesus disse isso, ele disse isso não ali com uma forma orgulhosa, vaidosa ou soberba, não, ele disse aquilo confirmando a sua identidade messiânica e deixando claro ali qual era o seu propósito. Então que eu e você, quando abrimos a nossa boca também para dizer que o Espírito do Senhor está sobre nós, é porque nós estamos dando aí um bom testemunho, é porque nós estamos cumprindo o compromisso de ir pregar o Evangelho, é porque nós estamos de fato, né, compromissados com a verdade, vivendo uma vida digna da palavra que nós pregamos, porque nós estamos aí produzindo o fruto do Espírito, porque nós de fato estamos vivendo uma vida de maturidade e porque estamos produzindo aí o fruto do Espírito Santo de Deus, ok? Então que essa reflexão
reflexão tenha aí clareado a sua mente, te ajudado a ter uma consciência melhor acerca do que é ter o Espírito do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua existência. Deus abençoe a sua vida. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!